A Executiva Nacional do PSDB deve se reunir amanhã com a presença das bancadas tucanas da Câmara e do Senado. O encontro foi convocado pelo presidente do partido, Bruno Araújo, depois da carta em que João Dória chamou a contratação de uma pesquisa para definir a candidatura única da chamada terceira via de tentativa de golpe. Vamos conversar sobre esse assunto, então, ao vivo, com o doutor Arthur Rolo, que é advogado de Dória e também auxiliou na elaboração dessa carta entregue ao partido. Doutor, muito obrigada por conversar com a gente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Muriel, também saúdo o Jairo e a nossa audiência. Doutor, a nossa analista da CNN, a Thaís Arbex, apurou que aliados de João Dória estão pensando em judicializar esse caso para garantir que João Dória realmente garanta essa candidatura única, que seja o candidato do PSDB à presidência da República. João Dória deve se mobilizar, deve entrar também nessa questão da judicialização ou não? A gente espera, sinceramente, que isso não aconteça, porque a gente entende que deve ser respeitado o resultado das prévias, a vontade legitimamente manifestada por 30 mil filiados. Então, a gente entende que não vai ser necessário judicializar e o objetivo da carta foi esse. Tem gente que está falando, não, o objetivo da carta foi brigar, foi romper. Ao contrário, foi uma carta dizendo o seguinte, olha, o Estatuto do PSDB prevê lá no seu artigo 152 que a convenção homologa o resultado das prévias. Vocês não estão querendo, alguns de vocês, porque não são todos, alguns de vocês não estão querendo homologar este resultado, contrariando o Estatuto. João Dória tem o dever, enquanto filiado, está previsto no Estatuto também, de garantir o respeito à democracia partidária. Se 30 mil, a maioria de 30 mil, 17 mil, mais de 17 mil votaram em João Dória. Esses 17 mil, que são a maioria, precisam ter sua vontade respeitada. Não pode ser um órgão pequeno, que é a executiva do partido, ainda que ampliada, para modificar essa vontade. Tem que respeitar o Estatuto. É apenas isso que a gente quer. Doutor, se não existe a intenção de litigar, é usada a palavra golpe na carta. Estou até aqui com o parágrafo, fala, qual não foi nossa surpresa saber que, apesar de termos vencido legitimamente as prévias, as tentativas de golpe continuaram acontecendo. As desculpas para isso são as mais estapafúrdias, como, por exemplo, de que estaremos mal colocados nas pesquisas de opinião. Seria o que, então, doutor? E se não é, qual seria o tipo de ação a ser tomada daqui para frente, em termos judiciais? Jairo, na verdade, se não estão respeitando o resultado democrático manifestado pelo partido, na verdade, sim, um golpe. Não tem como chamar de outro nome. O que aconteceu é que a Executiva Nacional convocou as prévias para a escolha de candidato. O formato dessas prévias não foi definido por João Dória, não foi definido por Eduardo Leite, não foi definido por Arthur Virgílio, foi definido pela Executiva Nacional. Ela definiu o formato, formatou, 45 mil filiados se habilitaram, 30 mil votaram, mais de 17 mil votaram em João Dória. Essa decisão precisa ser respeitada. A democracia partidária é um dos pilares do Estatuto do PSDB. E não é à toa que, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que é presidente de honra do PSDB e que exerceu o mandato de presidente da República por 8 anos, aí é uma das figuras mais expoentes, se não a mais expoente do PSDB, o presidente Fernando Henrique Cardoso disse que João Dória tem razão ao chamar a consciência, os membros da executiva, porque a carta, na verdade, teve essa finalidade, para que eles cumpram a vontade da maioria e cumpram o estatuto. É apenas isso. Agora, se não respeitarem, aí possivelmente existirão desdobramentos judiciais. Não é o que a gente não quer brigar. A gente quer o respeito à vontade da maioria, o respeito à democracia partidária e o respeito ao Estatuto do Partido, que diz que as prévias devem ser homologadas na Convenção Nacional. Doutor, Basília Rodrigues, direto de Brasília, vem conversar também com a gente nesse bate-papo aqui. Basília.
Oi, doutor, tudo bem? Muito bom dia, obrigada pela entrevista. Para entender o momento em que vocês vão entrar com esse recurso, vai ser antes ou depois da divulgação do resultado? Vocês vão esperar ver, né, pagar para ver qual vai ser o resultado dessa pesquisa, para só então poder questioná-la enfim, na justiça, ou já de agora, antes de quarta-feira, vocês irão recorrer a esse viés judicial? E outra coisa também, sobre a nota, a carta, né, que foi muito forte do ex-governador de São Paulo, presidenciável até aqui pelos tucanos. A utilização da palavra golpe. Quem escolheu as palavras daquela carta? Foi justamente Dória, ou o senhor, como o advogado do caso, também atuou? Porque essa palavra, até por remeter ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, muitas vezes o impeachment é associado a essa palavra, é algo que deixa aí os tucanos incomodados. O PSDB pareceu até uma provocação. Então, são essas minhas duas perguntas. O momento do recurso e o uso da palavra golpe. De onde saiu essa ideia? Bom, não houve nenhum objetivo de provocação. Infelizmente, a gente tem visto questionamentos generalizados de resultado de eleição. Isso não é bom para a democracia. Assim como não é bom para a democracia brasileira ficar questionando urna eletrônica, etc., não é bom para a democracia partidária ficar questionando resultado de prévia. Nunca, Basília, nunca na história do PSDB houve a discussão do resultado das prévias. Sempre as prévias foram homologadas na convenção. Pela primeira vez isso está acontecendo. Quando uma minoria quer sobrepor, uma minoria, bem minoria mesmo, quer sobrepor a sua vontade à vontade da maioria, no nosso entender, é golpe. Quem usou a expressão, 2 assinam a carta, eu e o candidato João Dória. Então, nós nos responsabilizamos pela expressão utilizada. Mas por que nós entendemos que há uma tentativa de golpe? A sobreposição da vontade de uma minoria à vontade da maioria. Em relação ao momento da judicialização, eu espero sinceramente que não precise judicializar. Nós vamos aguardar sim o resultado da reunião de amanhã. Já temos vozes distoantes. Eu acho que o objetivo da carta era justamente esse, chamar a consciência as figuras expoentes, os formadores de opinião do partido. Eles já vêm se manifestando no sentido de que deve ser respeitada a democracia partidária, deve ser respeitada a vontade legítima de mais de 17 mil filiados, que inclusive o presidente Bruno Araújo atestou como legítima em uma carta que ele fez no dia 31 de março de 2022, agora há pouquinho. Doutor Arthur Rola, advogado do ex-governador João Dória, obrigada pela participação aqui na CNN. Volte sempre, doutor. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada.